agora, Rony, eu queria saber de uma coisa que eu acho que o pessoal de casa vai se identificar e você também, como tem bastante experiência, você vai conseguir elencar aí para nós alguns motivos, ou talvez o principal motivo que faz com que as pequenas agências percam os prazos. O que é, na sua opinião? Falta de organização interna, né? Falta de organização. Ah, mas é porque a pessoa faz tudo? Pode ser que a pessoa está sobrecarregada e vai. Esse acho que é a coisa principal, né? A pessoa sobrecarrega porque precisa faturar, precisa ter cliente e pega mais coisa do que pode dar conta, né? Só que o fator principal é falta de organização. O que você pode fazer para melhorar isso? Criar processos, que a gente ao longo do tempo também vai falando sobre isso para ajudar, né? Nos acompanhe aqui. Criar processos que te ajudem a ser mais organizado, apresentar o teu trabalho de uma maneira mais organizada, né? E você não perder os prazos. E fora isso, que você tenha mais tempo para as outras funções que você exerce na agência. Porque assim, tem aquele esqueminha de urgência, emergência e... Não, urgência, importante, sabe? E emergência. A gente tem isso no cérebro, né? Sim. Ai meu Deus, preciso fazer tal coisa. Foi por urgente, né? E aí você põe na frente tudo e faz. E o importante vai ficando lá atrás, que nem é importante, né? Que deveria ser. Até que o importante não é urgência. Então, você tem que organizar isso no seu dia ou na sua semana, que é o que a gente estava falando também de organização. Então você tem seus clientes, as coisas que você tem que entregar, você pode usar um sistema, você pode usar o que você quiser, mas tem que ter uma metodologia de organização das horas ou do teu dia. Eu sei que é difícil falar isso para uma pessoa criativa, que ela tem que travar a hora, não precisa ser uma coisa exatamente ali, né? Mas ela tem que ter uma noção das coisas que dá para fazer num dia. Uhum. Não adianta ela colocar 4 jobs num dia que dá para fazer um. Sim. Aí ela se frustra porque não deu, aí não deu de novo, aí não dá. Então calcula. Agora, como que a pessoa vai saber se ela nem calcula a hora que ela demora? Se ela só faz sem mensurar exatamente, né? Fica concentrada ali, acaba o negócio, fala assim, nossa, acabei, não sabe a hora que começou, quanto tempo demorou. Aí no outro dia ou na outra semana vai precisar fazer o mesmo trabalho, ela não vai saber quanto tempo demora. É simples assim. Então, às vezes, não é por mal que a pessoa quer ser bagunçada ou quer ser desorganizada, porque ela vai seguindo o fluxo. E às vezes tem que parar um pouquinho, tirar o pé. Não é perda de tempo. Você tirar o pé e olhar de fora e organizar, na verdade é um ganho de tempo que você vai ter na semana inteira. Tira um pouquinho da tua segunda-feira e programa a tua semana. Você não vai perder tempo. Tem várias empresas que fazem isso, né? Fazem reunião no primeiro horário da segunda-feira. Tem clientes nossos, inclusive, que fazem isso. Porque você consegue organizar mentalmente a tua semana. Então isso é uma coisa legal de se fazer. Muito bom. E assim, a gente falou então aqui a respeito de os motivos que fazem a pessoa deixar de cumprir prazo. Você trouxe essa solução que é ter um processo, né? Eu queria que você desse um exemplo para o pessoal entender o que é um processo. Vamos dizer assim, por exemplo, de onboarding de um cliente. Por cima, né? Um dia a gente vai falar só sobre isso. Né? Mas só para o pessoal entender, para quem não tem nem ideia do que é um processo. Uma vez eu falei para um dono, acho que dono, uma pessoa que trabalhava numa gráfica, falei, cara, eu adoro ter uma agência de propaganda, né? Aí a pessoa falou, eu adoro ter uma gráfica. E eu falei, eu nunca teria uma gráfica, que é uma bucha assim. E a pessoa falou, eu adoro ter gráfica e nunca teria uma agência de propaganda. Então você vê como que mudam as coisas, né? Porque todas têm processo, e para mim aquele processo é muito complicado, né? Do processo gráfico. Sim. E para a pessoa que já está incluída, inserida no processo, o meu é um absurdo. Imagina que eu vou mandar, daí o cliente vai alterar, eu não lembro o que me falou lá, mas é parte de criação. Então, assim, gente, qual que era a pergunta mesmo? Eu perguntei do onboarding, mas se você quiser dar um exemplo de outro também, os processos. Você que sabe. Lá pergunta, segura a laninha. Os processos são assim, o onboarding é um dos processos, né? Então, o cliente chega, eu vou falar rapidinho assim, tá? Depois de fechado o contrato, o cliente entra na agência, então tem um grupo de interação, que vai estar o cliente, o pessoal da agência, que são os responsáveis por cada coisa. Aí a gente vai mandar, aí que começa o processo de onboarding. O cliente entrou no grupo, começa o processo de onboarding, depois da venda. Aí vai começar toda a trilha dele, que é o quê? O que nós precisamos do cliente? Precisamos da marca, precisamos de acesso de rede social, site, se tiver, todos os conteúdos que o cliente já tem, ele vai nos mandar isso e tem que fazer um briefing para poder ser criado um planejamento. Então ele vai preencher um briefing, a gente tem um modelo de briefing que foi aprimorado ao longo do tempo. Vai fazer, mas Rony, o cliente não é mensal, é criação de marca. Vai fazer um onboarding do mesmo jeito, vai ser um briefing de criação de marca, a gente vai pedir o que é necessário para aquilo. É só para offline, campanha, vai fazer um onboarding para aquilo.
Porque daí o cliente já está ciente do que ele tem que fazer, nos passar. Não vai ficar, mas já está pronto. Não, mas você não passou, você precisa disso daqui. E depois ele vai saber o que esperar, que é a nossa parte. Ele passou a bola para nós, ele sabe quanto tempo vai demorar, o que nós vamos entregar. Isso é um processo que foi desenvolvendo a gente desenvolveu ao longo dos anos aqui e depois transformou no onboarding, né? Que foi até recentemente que a gente transformou isso numa maneira prática ali. Esse é um dos processos, né, que a gente vai passando para ajudar vocês. Isso não é da noite para o dia, né? E não tem problema que você não faça. E não quer dizer que o nosso é o certo, mas funciona, né? O importante é que funciona. Você pode adaptar algumas coisas do jeito que você no dia a dia, na realidade da sua empresa, da sua agência, mas funciona, é prático e é simples. Acho que isso que é importante. Muito bom. E eu acho interessante o pessoal entender que é como se fosse um checklist, né, Rony? Tipo, é um passo a passo. E o mais interessante, que talvez quem não faça isso e esteja com preguiça de criar entenda, né? É que a pessoa só vai precisar repetir. Ela não vai ter que pensar, putz, o que eu tenho que fazer agora? Não, ela só vai ter que fazer o próximo passo, né? Porque já está claro o que é, né? Já está claro passo a passo para o cliente e para a pessoa. E uma outra coisa na parte de organização também e processos, é depois que o cliente respondeu tudo e vai começar a trabalhar, aí é uma série de fatores que também a gente vai falando aqui, mas é assim, onde vai ser a pasta, né? O que vai ter do cliente, como vai ser salvo. Você tem um sistema para gerenciar os seus jobs, né? Que a gente tem um sistema aqui que usa faz muitos anos, já quase 10 anos acho. Você tem um sistema que você usa, onde você vai medir essas horas, como você vai passar para o cliente, como você vai pôr as tarefas ali do que você tem que fazer a sua equipe. Isso tudo é processo, Maravilha. E a gente falando então a respeito do... Vamos voltar um pouquinho da parte tensa, que é a coisa do furar o prazo, né? Da pessoa ali que ela vê que vai dar treta, que ela não vai conseguir entregar no prazo. O que você recomenda que essa pessoa faça? Em primeiro lugar, quando ela sacou que não vai conseguir entregar no prazo. A primeira coisa é saber que isso vai acontecer. Isso é normal de acontecer, tá? Não se penalize assim tanto, né? Lógico, você tem que ver se foi um erro na agência, se tem uma coisa que dá para arrumar. Mas não se martirize, né? Não se martirize por isso, porque eventualmente isso vai acontecer. E também vai acontecer com o cliente. Eu vou te passar tal coisa tal dia, e o cliente não passa. O cliente também fura prazo com a gente, tá? Isso acontece. Antes de acontecer, de furar o prazo, é o que a gente estava falando, conversa com o cliente. Gente, isso é principal. Só que antes de conversar com o cliente, que aí que está a dica de... Ouro! Esse é o momento! Ouro de ouro! Conversa com a sua equipe, se for só você, lógico, você vai ter que analisar, né, para saber qual o novo prazo. Porque a resposta para o teu cliente não adianta ser só gestão de crise, de abafar aquilo ali, falar, desculpa, atrasei, aconteceu aqui um imprevisto. Tá, mas e qual que é a solução? Você deu uma desculpa, né, você deu uma justificativa, uma justificativa real. Qual é a solução? O cliente é curioso com a pergunta dele, tá, Rony, mas e quando você vai me entregar? Então você já vai com a solução e com o plano que você vai fazer para atingir aquele objetivo. Então conversa com a equipe ou você senta antes e já passa para o cliente, olha, atrasou, aconteceu isso, porém vou te entregar tal, assim. E cumpra, né, daí. Importante. E aí, como você disse, falar com a equipe, ver como que ela vai conseguir entregar e, enfim, aí já tem um plano de ação, né? Um plano de ação para resolver. E beleza, então a gente já entendeu, né, o que precisa fazer caso isso ocorra para amaciar ali os ânimos, para a pessoa não ficar tão frustrada, né? Mas sabendo que ela vai entregar. E eu queria que você comentasse um pouquinho em relação à discussão do prazo com o cliente também, né? Tipo, isso também tem que passar por você e com a sua equipe antes de passar esse prazo para o cliente, né? Não adianta só sair falando, tipo, não, vou te entregar em tanto tempo, sendo que você tem clareza que a sua equipe não vai conseguir cumprir aquilo, né? Exatamente. Então, assim, existe o prazo interno de execução de qualquer coisa, né? De qualquer coisa, que no Paraná isso é difícil, né? Cordas. Araponês, então, corda, então. Existe a execução interna, que você já tem uma noção, vamos imaginar que você já tem uma noção de prazos aí de cada coisa, e existe o prazo do cliente. E existe o prazo de verdade. São 3 prazos. Existe o nosso prazo do cliente e o de verdade, né? Igual toda história tem 2 lados e tem a verdade também, né? É importante você saber qual o prazo que você tem. Não fica jogando para frente também um monte, porque isso é sacanagem com o cliente, né? Eu vou demorar 4 dias para fazer isso aqui. Cliente, para fazer isso aqui, nós vamos demorar 4 dias, beleza? Rony, pelo amor de Deus, eu preciso disso em 2 dias. Volta. Vou verificar. Equipe, a gente consegue fazer 2 dias se remanejar isso?
Dá, não dá, olha cliente, não dá. Então você vai ter que, o tempo inteiro é uma negociação de prazo, de entrega, né? Agora, quando você faz um planejamento, que a gente pode fazer um podcast sobre planejamento, que esse é um gargalo assim, fundamental das agências, sabe? O planejamento ele é bom porque depois que você faz, a pessoa já entende as etapas. Então vamos supor, tráfego pago vai ser feito uma campanha por mês, mídia offline vai ser feito primeira sessão, depois essa, ele já tem na mente, ele não vai ficar te cobrando, mas agora que vai fazer tal campanha... Ele vai ficar ansioso, né? Não. Esperando as coisas. E aí você tem um tempo a mais de trabalho. E uma outra coisa importante, quando você fechar com um cliente, você tem que falar, olha, eu faço isso, quem faz isso é essa pessoa. Bom, então para a gente finalizar, em termos de processos, eu queria que você falasse um pouquinho, né, o que a gente pode fazer, ou na verdade o dono, né, da pequena agência pode fazer, para que ele não fure nenhum processo. Ele pode usar alguma ferramenta específica, ele pode usar a ferramenta digital, a ferramenta quadro mesmo, como você falou, né? O que você recomenda as pessoas a fazerem? Olha, faça algo que te deixe tranquilo, principalmente, e que o que você tem na sua cabeça dos prazos que você tem que entregar, quando você faça isso, pode ser num quadro, pode ser num papel, pode ser num planner, tem muita gente que usa planner e coloca os prazos ali na semana, pode ser no Google Agenda, pode ser na agenda do seu celular, pode ser num sistema, só que quando você fizer, coloca tudo ali e aí vê como você fica. Perceba como você fica. Se você perceber que você ficou tranquilo, ficou tranquila, funcionou. Esse é o ponto fundamental. O objetivo é ter calma, paz e tranquilidade de espírito, né? O objetivo é tipo no Harry Potter lá, que bota a varinha e arranca aquele pensamento dali. Você tem que tirar aquela preocupação e jogar no negócio, seja num planner, onde for. Aí você vai perceber que aquilo te deixou tranquilo, porque se você não confia na ferramenta, automaticamente seu cérebro não vai confiar que aquela informação está segura ali, porque ela vai sair do teu cérebro, você vai esquecer. Se for uma reunião no Google Agenda que ela vai te ajudar a avisar antes, você sabe que está ali, você confiou, saiu do teu cérebro, você não precisa se preocupar. Isso acontece real, gente. Eu coloco as coisas no Google Agenda e aí sai do meu cérebro, eu não lembro mais que eu tenho aquilo. Aí eu vou olhar a semana, vou olhar dia, nossa, tem essa reunião, daí lembra, mas foi tipo para outra caixa, entendeu? Não tá mais naquela caixa de preocupação. Tá no seu cérebro, você não vai, não vai ter amnésia, você vai lembrar que você marcou aquela reunião, mas ele não tava ali no topo, não tava no urgente ali, né? Sim. E é uma forma de você também ter certeza que você não vai esquecer, né? Sim. Porque a gente não dá pra confiar muito na nossa cabeça, assim, pra lembrar as coisas, né? Eu ouvi uma vez uma pessoa falando que a cabeça ela é feita para gerar, criar, enfim, criar coisas, não para armazenar informações. Então essas informações específicas é importante mesmo, né? Ela armazena, só que ela tem muitos truques, né? Nosso cérebro tem muitas coisas, daí às vezes você vai... Nossa, como que eu esqueci disso? Eu não podia ter esquecido. Eu falei pra mim mesmo que não era pra esquecer, mas esqueceu, porque outra coisa tomou necessidade naquele momento e foi mais importante. Então, e é normal no cérebro, igual você falou. E outra, olha o tanto de coisa que o nosso cérebro tem que gerir no dia inteiro, que a gente faz, né? Então é importante que tudo que for de entrega de prazo, ações, planejamento, compromissos, coloca em outro lugar, porque aquilo você fica com a cabeça mais tranquila. E aí, no caso de uma agência, falando mais especificamente, assim, a gente está falando de, tipo assim, por exemplo, tem a trilha ali da criação, né? Por exemplo, então a pessoa a gente vai receber o briefing do cliente, a gente vai criar, vai ter um tanto de dias para criar, vai enviar para aprovação, ele vai, né, dar o feedback e tal. E isso tudo é documentado, né, Rony? Tudo é documentado. Então, a gente chama de job, né, que é a ordem de serviço, vamos falar assim, né? Entrou aquele trabalho, seja ele a partir do planejamento, ou seja um trabalho esporádico, tipo a criação de uma marca ou de material gráfico, ele entrou, ele vai ter todos os processos daquele job. Então, criação de tabloide, sei lá, criação de catálogo. Ele vai ter todo ali. Então, briefing, criação de capa interna, diagramação, para pegar as informações com o cliente, envio para aprovação, alteração de acordo com o que o cliente pediu, finalização, fechamento e envio para a gráfica, vamos supor. Essa é a trilha. Cada uma tem um prazo, porque se você não fizer isso, você não tem noção de prazo final. Né? Porque às vezes fala, eu acho que... eu acho. Eu acho que em 8 dias eu te entrego. Não, aí... E outra, a previsão de entrega, ela não pode ser do arquivo final. Tem um prazo final, daí você pode ir de trás para frente. Tipo, esse material tem que estar pronto dia 10. Beleza, tem que finalizar ele até dia 8.
que vai que, né, acontecer alguma alteração. Mas o prazo não pode ser assim, por quê? Você faz e envia para o cliente. Como que você vai saber quantas vezes ele vai alterar? Ou se faltou alguma coisa? Não tem como, pode ser uma vez, 2, 10. Então é importante, até a gente faz isso na criação de marca, faz isso. Envio das primeiras 2 alternativas em tanto tempo. Acabou aí o prazo. Não tem prazo final de entrega. Aí você fala, após a aprovação final, entrega do manual e da marca em versões em tantos dias. Aí você fica com um gap ali no meio. Que esse gap é o tempo que vai demorar para ajustar, alterar. Não é a sua responsabilidade nem do cliente, é uma coisa normal do processo. Muito bom. Rony, só pra gente encerrar então. Só para finalizar. Agora só terceira vez. A gente estava falando um pouco antes a respeito da combinação de prazo com o cliente, né? Então, assim, realmente é importante você dar essa mensuração de quanto tempo você vai precisar fazer para não deixar o cliente ansioso, né? Te perguntando. Não deixar o cliente ansioso, mas entender também o prazo dele. Uhum. Porque daí você vai ter que chegar no meio termo e ele vai entender. Uhum. Como é que ele vai saber o tempo que a gente demora? Não tem como saber, né? Ele pode estimar baseado em algum trabalho que ele já fez com alguém ou com você mesmo. Mas ele vai te perguntar. E se ele não te perguntar, é nossa obrigação falar. Vai demorar 4 dias. Rony, precisa em 2. É o que eu falei. Vamos ver o que... Mas é importante já deixar, porque daí não fica nem nós ansioso, porque não sabe se vai conseguir entregar, né? Dá aquela ansiedade. E o cliente ansioso porque acha que você não está fazendo nada, você não fez o trabalho dele. Não é, porque é o processo normal ali. Beleza, gente, essa foi então aqui mais uma conversa, né, no nosso momento aqui, hora do CEO publicitário, e nós queremos saber de vocês o que vocês querem saber, qual é o problema que vocês querem resolver na agência de vocês para finalmente começar a faturar 10k ou mais por mês. E aqui ainda mais trabalhando 2 horas a menos por dia. Exatamente. Muito obrigada, Rony. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Nos acompanhem aí nas redes sociais, no canal do YouTube. E mandem, por favor, o que vocês gostariam que a gente discutisse aqui na hora do CEO publicitário. Valeu!